Há poucos dias do fortalezense voltar às urnas para eleger o próximo prefeito da cidade, estamos no ar com mais um podcast naquele formato que você já conhece. Mais CPF do que CNPJ. Aqui a gente conhece o outro lado das pessoas que estão pleiteando o nosso voto nestas eleições. Eu já estou aqui com o meu casca de bala, Titi Lima, para colocar mais um na conta, né, Titi? É isso, Bianca. Estamos em mais um Eleições na Cidade para receber mais um candidato à Prefeitura de Fortaleza. E hoje vamos receber ele, que tem 35 anos, é fã de Legião Urbana e do ator Keanu Reeves, do filme Matrix. Você foi pesquisar isso, Titi? Então fala logo o nome do candidato. Militante do PSOL, Técio Nunes está aqui com a gente. Ô, gente, obrigado pela recepção. Sou mais fã do Matrix, do que do Keanu Reeves, né? É, porque eu acho ele bonito demais e eu não consigo ficar olhando sem ter uma certa inveja, entendeu? Mas, enfim, gosto muito dele também. Inclusive ele em Doce Novembro, enfim, tem várias coisas dele. Mas a muito pesquisa boas, do Thiago foi boa mesmo, então, né? É isso, eu acho que eu não gosto dele porque enfim, deixa quieto, vai dar certo. Não, mas eu gosto mesmo, tô zoando. A atuação dele é sempre muito boa. Técio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez no Grupo Cidade, já tivemos a oportunidade de conversar no Jornal da Cidade e agora no nosso podcast, Sim. com esse formato que eu já anunciei. É mais CPF do que CNPJ, porque a gente quer conhecer mais sobre a pessoa do Técio. Também sobre o candidato, mas a gente quer conhecer esse outro lado. E eu quero falar logo de cara sobre um termo que você usa bastante durante a campanha, que é "eu sou cria do Bom Jardim". Sim. Nascido e criado... Nascido e criado no Good Garden. Poxa vida. Tenho muito orgulho, inclusive, disso, assim, muita honra, porque ali eu, vivi os melhores anos da minha vida, assim, e que ajudou, inclusive, a moldar o meu caráter. Então, assim, eu só tô aqui nessa campanha, inclusive, porque eu sentia muita falta nas campanhas, nos últimos anos, inclusive, alguém que tivesse um olhar desse canto, sabe, da cidade, assim, alguém que viesse daí para poder apresentar um olhar para a cidade, propostas, ideias para a cidade, mas com esse olhar, a partir daí, entendeu? E não olhando a periferia com distância, mas saindo daí. Então, eu muito me orgulho, assim, de ter nascido e criado ali, morado em cima da casa da minha avó. Foi quando a minha mãe conseguiu construir a casa própria, foi em cima da casinha da minha avó, da avó Duzinha, ali na Gustavo Barroso, a divisa exata, eu falo para todo mundo também, a divisa exata entre a Granja Portugal e o Bom Jardim. E eu falo isso porque era muito comum, assim, a conta de água vinha Bom Jardim, a conta de luz vinha Granja Portugal. Então, era a divisa exata lá. E poxa, os meus melhores amigos, enfim, a minha educação, tudo foi ali. A minha família toda. Infelizmente, aconteceu alguns fatos na nossa vida que fez a gente sair de lá. Mas, poxa, foi muito, 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 muito impactante. Esse Técio nascido e criado no Bom Jardim, como foi a entrada na vida política ou na militância? E você pensou um dia... lá, garotinho no Bom Jardim, que poderia ser candidato a prefeito de Fortaleza. Fala um pouco dessa trajetória, Técio. Ô, Thiago, ô, Titi. Cara, já virou o nome dele. Já virou. Eu já rebatizei. Não, nunca imaginei, cara. Nunca imaginei. E olha, sabe o que é triste? É que não só eu nunca imaginei, como eu tenho certeza que para boa parte da nossa juventude da periferia, eles também nunca imaginam, até hoje, estar nesse lugar, que é possível chegar aqui. E foi muito difícil, inclusive, chegar aqui, estar, inclusive, cumprindo, para mim, uma tarefa honrosa, talvez a tarefa mais honrosa que eu já tive na minha vida, de estar candidato a prefeito da cidade onde eu nasci, me criei, de Fortaleza, é muito impactante. Até hoje eu olho assim, olha, eu tô falando aqui para vocês, aproveitar a informalidade, para dizer que eu sou super emocionado, assim, eu sou um cara super emocionado de estar aqui, de ter essa honra de ser entrevistado por vocês, de estar no grupo de cidade, ser bem recebido. É muito difícil imaginar de onde eu nasci, como eu me criei, a minha família, os meus amigos, a nossa realidade, de repente está aqui, né, fazendo debate de alto nível para a cidade e tal. Poxa, eu nunca me imaginei nesse lugar, né? E eu acho que, inclusive, essa realidade foi o que me fez ascender para essa lógica do movimento social, né? Eu estava na rua lá uma vez, eu estava jogando bola, alguma coisa, brincando de travinha lá na rua. E aí eu tinha um amigo, que era o Lu, que ele não tinha uma perna, ele tinha amputado uma perna. Eu posso fazer... eu já falei minha idade, né? 35 anos. Faz um tempinho, eu era... Criança ainda. Não criança, mas olha, eu tinha 12 para 13 anos. Criança, mas enfim, eu tava ali como pré-adolescente já. E aí eu vi o Lu tocando violão, e aquilo me chamou a atenção de um jeito assim, caramba, que coisa legal, assim, violão, aquela sonoridade, ele tocava muito bem. E aí quando eu cheguei perto, ele tava tocando Faroeste Caboclo da Legião Urbana.
Até então eu gostava de Raça Negra, escutava outras coisas, não sei o que. Aí quando aquilo me acendeu, me impactou de um jeito que eu cheguei em casa, mãe, eu quero um CD da Legião Urbana porque eu quero escutar Faroeste Caboclo. Que a minha mãe respondeu como? Que isso é música de marginal? Que história é essa? Porque era rock, né? Então ela imaginava que era isso e tal. Só que estava perto do meu aniversário. Aí eu chantageei minha mãe, eu quero. Ela foi pro centro, comprou um CD da Legião Urbana. Só que quando ela chegou em casa, qual era o CD? As 4 Estações. Não tinha Faroeste Caboclo. Que é um dos dos últimos, né? Exato, mas não tinha Faroeste Caboclo. Eu fiquei triste na hora, porque não tinha Faroeste Caboclo, mas foi o melhor CD da Legião Urbana que eu escutei. Então aí isso me introduziu, assim, de um jeito. Aí eu comecei a pensar sobre sociedade, refletir sobre o mundo. Até então, o meu mundo era aquilo ali. E, de repente, eu comecei a pensar, poxa, tem alguma coisa maior do que isso aqui. Essa desigualdade social não pode ser natural. Eu comecei a olhar... Comecei a viver a cidade. Então, eu montei uma banda de rock. Eu era punk, cara. Olha só, dá pra acreditar nisso? Poxa, não dá pra acreditar. Eu olho pra trás assim, montei uma banda de punk. O nome da banda era Revolução Central. E a gente ficava tocando. Mas essa banda foi que me levou pra conhecer outras pessoas. Sair da granja da Gustavo Barroso e começar a conhecer outros bairros. Começar a frequentar a cena cultural de Fortaleza. Isso aí expandiu meu horizonte e me trouxe aqui. Né? Foi inclusive o movimento cultural, a entrada no movimento cultural e tudo que me trouxe para a política. Né? E aí, com 16 anos, se abre o processo de fundação do PSOL, né? De coletas de assinatura para fundar o PSOL. E aí eu entro nesse movimento para coletar assinaturas para o PSOL e tal, não sei o que. E quando a gente... Houve aquele processo da Heloísa Helena, expulsão do PT e tal, não sei o que, reforma da Previdência, 2003. Funda-se o PSOL ali de meados de 2005 para 2006. E aí eu ajudei nesse processo de coleta de assinaturas do PSOL e estou no PSOL até hoje. E o convite para estar hoje candidato? Como é que foi, surgiu e como é que você recebeu também, logo de início, assim? De início eu recebi com recusa. O pessoal me chegou... Eu nunca fui candidato a nada. Nada, Bianca, nem a Grêmio Estudantil. A gente articulava as chapas de Grêmio Estudantil na escola, o pessoal pedia para eu ser o presidente. Eu, não, gente, eu quero ajudar aqui articulando, pedindo volta, mas não quero ser candidato. Eu acho que eu tinha algum bloqueio, assim, muito pessoal, enfim, que me fazia evitar ter exposição, expor as ideias que eu sempre coloquei para todo mundo. Eu sempre escrevi muito, li muito, não sei o quê, mas eu nunca... conseguia me portar na frente de uma câmera, entendeu? Então eu sempre me evitei muito isso. Então quando o pessoal veio apresentar, porque na verdade a minha candidatura é resultado de uma reflexão do conjunto da esquerda nacional, que é o quê? A gente precisa, primeiro, renovar os nossos quadros, porque a política precisa de renovação, de novos quadros, e a gente precisa apostar na construção de novos quadros, e construir novos quadros é difícil, então a gente precisa aproveitar esse cenário eleitoral para apresentar esses novos quadros. E mais, nós precisamos expandir o nosso eleitorado. Isso é uma reflexão do PSOL. Nós precisamos expandir nosso eleitorado. O eleitorado do PSOL, até então, está muito concentrado nas áreas médias da cidade, tem um eleitorado muito bom nas academias, universidades, etc. Mas a gente precisava ter alguém nesse momento, isso não sou eu que estou dizendo, mas o conjunto do partido, precisava ter alguém nesse momento que tivesse esse olhar, que viesse da periferia, tivesse esse testemunho de vida, como a gente coloca, que pudesse conectar uma pauta mais progressista de esquerda da cidade para esse eleitorado mais popular. Então aí o pessoal fala, olha, o perfil que a gente tenta é o seu. Então você nunca quis, mas está na hora. 35 anos, estava com 34, né? Porque eu fiz agora em julho, final de julho. 34 anos, está na hora de você experimentar essa iniciativa. Então eu recebi a primeiro momento com recusa, mas aí o partido começou a avançar no debate, aí eu, tudo bem, vou Dentro disso que você falou, a Bianca tem uma pergunta que a gente estava elaborando agora sobre isso, né, Bianca? É isso mesmo, eu ia conversar com você sobre esse aspecto. Você acredita, Técio, que os ideais, o discurso do PSOL ainda não é muito aceito pelo eleitor que é de esquerda? Ele prefere ali estar dentro do PT, né, investir no PT, porque aqui em Fortaleza a gente não teve nunca uma candidatura majoritária do PSOL. Então, o que está acontecendo ao seu modo de ver? Olha, eu acho que nós temos uma tarefa de curto, médio prazo. Eu tendo a concordar com você de que a gente ainda tem pelo menos até agora essa campanha tinha um discurso muito voltado a um reduto mais médio e de esquerda. Vamos usar um termo popular, talvez a gente estivesse falando mais para os já convertidos do que necessariamente convertendo novas pessoas. O nosso desafio, inclusive, nessa campanha, e eu tenho já estou começando a carregar isso como tarefa pessoal, é tentar expandir o nosso recado, né? Ampliar nosso programa, inclusive, e abraçar mais gente na cidade, mais gente se conectar com o nosso programa.
Então, por isso que eu acho que é importante tanto mostrar um pouco de onde eu vi, qual é a minha trajetória. Eu não sou filho de nenhum político, não estou aqui por indicação de empresarial nem nada. Eu sou um filho, por isso que eu afirmo e com muito orgulho, nascido e criado no Bom Jardim, e quero aqui governar essa cidade, tenho um sonho de mudar essa cidade para melhor, governando junto com o nosso povo. Então, tem várias medidas no nosso programa de governo, que inclusive foi construído às várias mãos, com pessoas da academia, professores universitários, gente do movimento social, mas também nas comunidades que a gente rolou. A gente fez mais de 20 rodas de conversa, conversando com as pessoas nas comunidades, para poder exercitar isso, né? Participação popular. Por exemplo, um dos nossos princípios no nosso programa é participação popular. Então, a gente está apresentando um programa ousado de participação popular para ver se a gente consegue, inclusive, potencializar, valorizar, melhorar essa tal democracia que a gente tem que defender, mas que para algumas pessoas é até um conceito vazio, né? Só são chamadas para participar das eleições, de 2 em 2 anos, aperta um número e vai para casa. A gente precisa ter uma participação ativa na construção e melhoria da nossa democracia. Mas né? na prática, você acredita que isso funcionaria? O fortalezense, ele estaria... A participação popular? Isso, ele estaria disposto a estar governando junto com quem estivesse lá na frente, a prefeitura? Eu acho que as pessoas... Eu acho que parte do poder público, do governo, da prefeitura, do prefeito, no caso, convocar as pessoas. Nós tivemos uma experiência positiva, eu acho, mas que foi pouco explorada, Luiziane. que foi o do orçamento participativo. Eu, inclusive, a primeira vez que eu ascendi mesmo assim para participação partidária, política, não sei o que, foi no orçamento participativo. Estava aqui em casa, de repente recebi um chamado, eu não lembro, acho que passou carro de som, alguma coisa assim, dizendo que ia ter uma plenária lá no Creuza do Carmo Rocha, no colégio municipal, perto de onde eu morava, ali na Grande Portugal, para discutir o orçamento da cidade. Eu fiquei interessado e fui, né? Eu jovem ainda e tal. Fui eleito delegado nessa plenária, depois virei conselheiro do orçamento participativo e ajudei. Só que a crítica que eu tenho é que era muito limitado, muito limitado. Era 1% do orçamento, a gente não conseguia fazer nada. E boa parte das coisas que foram propostas pelo orçamento participativo, voto popular, não foram implementadas, por falta de orçamento e tal. Eu acho que a experiência mostra que tem pano para manga. Acho que as pessoas estão muito descontentes e descrentes com a política do jeito que ela está. E eu acho que se a gente chama as pessoas para participar e governar junto, eu acho que as pessoas começam a crer que, poxa, tem dificuldades, mas dá para fazer muita coisa. Por exemplo, uma das medidas que a gente está querendo adotar é a criação de um aplicativo, né, que possibilita as pessoas a exercitar sua participação popular, inclusive criando leis e vetando leis. E não é criação nossa, não. Isso está previsto na nossa lei orgânica municipal. As pessoas de Fortaleza, elas não sabem, mas as pessoas de Fortaleza, via abaixo-assinado, podem vetar leis que a Câmara aprova ou propor projetos de leis para a Câmara aprovar. Só que não tem nenhuma prefeitura que incentiva isso. E nós estamos querendo incentivar e criar um aplicativo para facilitar essa participação popular. É possível. Se nós tivéssemos, inclusive, um aplicativo desse vigente, a taxa do lixo, por exemplo, que está todo mundo revoltado com essa taxa do lixo, que foi criada pela prefeitura, mas votada pela Câmara Municipal, e é isso, né? Foi criada a revelia da opinião pública. Todo mundo era revoltado com a taxa do lixo, mas a gente não podia fazer nada. A Câmara aprovou, e a gente só tem que cumprir o papel de pagar, entendeu? Ninguém tem poder de veto. Tem. Só que aí a gente, né, de propósito, é tirado da gente esse poder. E a gente acha que a prefeitura tem o papel de chamar as pessoas para governar junto. Acho que são partes das ideias, entendeu? Acho que é possível, sim. Acho que é possível. O Técio que ouviu Legião Urbana, ouviu as 4 estações, Uau. quando jovem... Ainda jovem, lógico, mas quando muito jovem, aquelas ideias lá de geração Coca-Cola, de temos todo o tempo do mundo, essas ideias ainda estão aí e estão pulsando, estão vivas, ou o tempo, talvez as dificuldades da política, elas amorteceram essas ideias? Caramba, que pergunta difícil, Titi, no caso, né? Olha, é difícil essa pergunta, porque a política, ela às vezes, ela é feita para desesperançar, né? E eu reflito muito todo dia sobre isso. Essa campanha, inclusive, eu acho que um dos fatos, assim, positivos de eu ter aceito esse chamado de ser candidato é colocar, inclusive, em provação essas ideias todas que eu sempre tive na vida, né? Eu acho que o sonho latente de mudança da nossa sociedade, eu acho que ele continua mais vivo do que nunca. Não é mais uma utopia, no meu ponto de vista, é uma necessidade histórica. Eu acho que aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente vive uma realidade de uma cidade muito insegura, né?
Só que, ao mesmo tempo, eu fico olhando assim para esse cenário e fico vendo uma certa hipocrisia que a gente alimenta de achar que uma cidade que é cada vez mais desigual, ela tem, por algum motivo, ficar cada vez mais segura. Quando a gente não entende que uma cidade cada vez mais desigual é necessariamente uma cidade que aprofunda a sua desigualdade social da forma mais violenta, aprofundando, inclusive, esse aspecto da insegurança, né? Se nós temos uma camada muito grande da nossa cidade que não tem acesso à oportunidade de mudar a sua vida e mudar a vida do seu entorno, a gente vai ter uma cidade muito fácil, uma juventude muito fácil que pode muito facilmente ser cooptada pela criminalidade, pela violência. Um dos debates que a gente tem feito, inclusive, que o papel da prefeitura é disputar o futuro dessa juventude das nossas crianças. A gente fala isso com muito desejo de vontade de mudança, porque eu sei que é aí que está a saída, entendeu? Então, assim, quando eu escuto Legião Urbana até hoje, Thiago, até hoje eu escuto Legião Urbana. Ontem eu estava escutando o álbum 2, né? Tem várias músicas que me pegam bastante. E tava vendo, caramba, tipo, essas ideias, as músicas do Renato foram compostas entre 78, 80 e 90, né? E até hoje elas estão atuais, assim, as demandas são as mesmas. O que é que acontece com esse país? Inclusive, uma das músicas que eu estava escutando é O Brasil é o País do Futuro. E ele canta isso, inclusive, questionando até quando a gente vai ficar cantando que o Brasil é o país do futuro e não o país do presente, não o país do agora, entendeu? Então, essas ideias, elas continuam muito fortes, né? E a gente precisa... Não tem como o sonho... Quem perde a capacidade de sonhar com isso... Eu acho que tá na política para ser mais um. E eu não quero entrar na política para ser mais um. Eu ia só perguntar o que você fazia na banda, qual era a sua função? Eu era... Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Porque não era bom? Não, se fosse bom, eu tinha conseguido seguir a carreira artística. Era o quê? Guitarrista? Eu era guitarrista e vocalista. Mas ainda arrisca Somos Tão Jovens. Poxa vida, somos tão jovens. É, tempo perdido, né? Arriscar eu arrisco, mas assim, ninguém Estamos gosta. Estamos aqui esperando o candidato. Esperando o quê? Que eu cante? Sim, todos os dias quando acordo. O cara engrossando a voz pra imitar o Renato Russo. Eu acho que eu faço melhor, porque a minha já tá... É isso. Não, poxa, eu tenho vergonha. Tá passado, não tem problema não. Não vamos colocar ali em Deixa a vergonha só pra mim. Eu queria saber, pegando o gancho agora da sua fala passada... Escutando música dentro de uma agenda que eu imagino deve estar abarrotada. Poxa principalmente vida. agora nessa reta final Sim. da campanha. Dá tempo realmente de parar para escutar uma música, ficar com a família? A gente vai ficar muito pessoal esse negócio, mas eu vou falar. Não tenho muito filtro, não. Tem dois momentos que são muito meus. O pessoal tava falando, não sei o que, tu não precisa de alguém para dirigir para você. Gente, olha... Precisar, eu precisaria, mas eu gosto de dirigir porque quando termina tudo, eu moro no Mudubim, então quando termina tudo, eu saio dos meus compromissos aqui da Aldeota, do Benfica e tal, não sei o quê, e tenho aqueles meus 30, 40 minutos, o som no talo, escutando aquela música que tá me salvando naquele dia. O pensamento desliga ou você Desliga. fica repensando Não, o dia? Tem um misto, né? Assim, tem hora que desliga, tem hora que a música faz refletir sobre um problema que eu tive ou uma solução que eu achei. É muito comum para mim escutar uma música e instalar uma ideia. Assim, depois da música eu consigo refletir alguma coisa e, poxa, eu tenho uma ideia. Dá para solucionar aquele problema que parecia que não tinha solução. Mas você começa o dia com Emicida. Poxa, eu tenho quase que um mantra, assim. O Emicida para mim hoje é uma coisa que ele traduz muito... além das ideias, ele traduz... Eu acho que ele funciona muito para mim como uma espécie de tradução pessoal do que é a minha vida. Entendeu? Assim, de afirmar o poder desses que vêm de onde a gente vem, né? Eu ia falar, inclusive, que talvez o momento mais íntimo para mim é o banheiro, né? Não tem para onde correr, né? Tomar Rapaz, banho, eu tenho música, uma coisa de caixinha luxo... de som e tudo. Eu tenho uma coisa de luxo na minha vida. Se chama uma caixinha desse tamanho da JBL. Eu boto ela no meu banheiro, que é minúsculo, boto ela alto e tomo meu banho escutando as músicas que eu mais quero escutar naquele dia com ela no Só escutando ou interpreta também? Ah, lógico que eu interpreto. Obviamente eu interpreto. Todos nós. Não, e uma vez eu tava escutando, não sei o quê, aí o meu vizinho começou a ligar pro meu telefone pra pedir pra eu parar pra eu baixar. Aí eu pensando que era pra baixar o volume. Ele, não, cara, é pra tu parar de cantar, pelo amor de Deus. Poxa. A gente fez uma pergunta aqui que foi comum praticamente para todos os candidatos que já estiveram conosco, sobre a aceitação da família, porque a gente entende que é um período de bastante exposição e de desafio, né? Então, como é que foi a aceitação da família quando você disse quero ser candidato à prefeitura de Fortaleza?
Olha, é diferente pra nós, entendeu? Assim, tipo, lógico, tem exposição, tem tudo e tal, não sei o quê, mas a minha família só consegue olhar pra isso com orgulho. Inclusive, minha mãe nunca me imaginou, assim, a minha mãe foi pro lançamento da minha candidatura e só ficava chorando. Eu querendo falar e chorando também, porque ela não conseguia ver de outra forma, ela só conseguia ver assim. Ela só conseguia ver como eu consegui sobreviver a isso, entendeu? Assim, eu perdi 3 primos meus para violência. Né? Desculpa o tom mais baixo, eu sei que não é essa a proposta, mas assim, eu nunca vou esquecer a cena mais violenta que eu vi na minha vida. Eu tinha 11 anos de idade, a primeira vez que eu vi uma pessoa morta na minha frente era o meu primo com um tiro na cabeça na esquina, entendeu? Então essa realidade, assim, a minha família saiu da Granja Portugal porque a criminalidade mandou a nossa família sair da Granja Portugal. Então, assim, eu lembro com a minha mãe, 3h30 da manhã, botando as coisas num caminhão para fazer a mudança, para sair da Granja Portugal, que foi o bairro que a gente nasceu, se criou, um Bom Jardim, para outros lugares da cidade. A minha família, que era unida, que a gente tinha Réveillon, Natal, comemorava o aniversário de todo mundo, hoje a gente mal se fala mais, porque tá todo mundo num pedaço da cidade ou fora da cidade. Então, essa realidade é muito violenta. E a minha mãe, hoje, olhar para mim e ver eu nesse lugar, eu imagino que para ela, eu particularmente, seria uma... Se eu conseguir ver um dia os meus filhos ocupando esse lugar, para mim vai ser um orgulho muito grande. Então, os meus filhos também... Malu e João? Malu e João, 5 e 3 anos. A Malu é uma... Ela me pegou esses dias e tal, não sei o quê, eu falando... na escola teve alguma coisa, né, de profissões do futuro e tal, não sei o quê. E a escola é uma escola Montessori, então elas estimulam muito a criatividade das crianças e tal. E aí perguntaram para ela o que ela queria ser, ela falou, eu quero ser presidente da República. Olha só, 5 anos de idade dizendo que quer ser presidente da República e tal. Então eu espero que eu esteja dando um bom exemplo, enfim... eu espero que eu esteja dando um bom exemplo para minha família, que eu esteja orgulhando minha família, um bom exemplo para meus filhos, mas eu espero que nessa campanha, se eu sair dessa... Cara, eu posso sair com essa campanha com o meu voto só. Mas se eu sair dessa campanha, pelo menos passando um recado para a galera da periferia, outros jovens que nem eu, que vêm de onde eu vi, poxa, cara, esse cara conseguiu chegar aí, pá, não foi eleito nem nada, mas, poxa, já tá aí. Tá despontando na cidade, fazendo debate sobre Fortaleza, que coisa grande, né? Então, assim, se eu conseguir pelo menos desbloquear esse lugar e dizer para essa galera que pertence a gente esse lugar e que a gente pode ocupar esse lugar, que ele se organize, que ele bote na sua meta de vida para poder mudar de verdade na nossa cidade, poxa, eu já vou estar feliz pra caramba. Assim. Você falou que o pessoal fez esse estudo para ver se alcançava novos públicos e... ir para as periferias com pessoas de lá seria o caminho. A sua vice é muito jovem também. Teve esse olhar para escolher a Cindy para também alcançar outros públicos? Eu acho que tudo confluiu, né, na mesma tese. Né? A Cindy é da rede, né, a porta-voz da rede no Ceará. É uma jovem ambientalista, com muitas ideias boas também e tal. Então acaba que confluiu muito bem. Não foi proposital, porque a rede, como faz parte da nossa federação, pediu para indicar o vice, né? E a gente não imaginava o que vinha de lá para cá. E aí, quando eles indicaram assim, a gente casou perfeito, é isso. Tá redondinho pro que a gente tá pensando. Então, a gente tá pensando em sintonia, tá junto, entendeu? Então, funcionou bem. Dialoga, assim, com a nossa estratégia que a gente debateu. Nós estivemos aqui com a Sim, Cindy, ela é uma ótima, das nossas entrevistadas. Uma menina bastante nova, né? Sim. Muito articulada, isso. Bom, mas falando ainda sobre essa exposição que a campanha oferece aos candidatos, há um desgaste emocional também muito grande. Sim. Aqui, nas entrevistas, né, no confronto direto com os oponentes, que acontece durante os debates. Eu lembro que na sua primeira aparição, no primeiro debate que aconteceu, você estava numa postura um pouco mais, vamos dizer assim, leve. Mas depois, com o andar da carruagem, com o caminho que os debates foram levando, aqui também em Fortaleza, no resto do país, você colocou ali um gás, né? Uma força a mais. Não foi estratégia, eu imagino. Então, mas como é que você decidiu por esse caminho? A nossa campanha carece de falta de algumas coisas e é muito desigual esse processo todo, né? Esses candidatos todos, quando vão para o debate, e eu conheço bem, sei como funciona, nunca fui candidato, mas estou na política já desde os meus 15 anos de idade. Tenho 35, 20 anos fazendo luta política, acompanhando os bastidores, a articulação e tudo.
Então, esses candidatos todos, eles estão brifados para participar desses debates. Tem media training, os caras têm os marqueteiros que orientam para você o que vai dizer, o que não pode dizer. Eu, inclusive, contra a minha vontade, no último debate que eu fui com um caderninho, mas eu tava indo sem nada porque eu sei o que eu vou defender. Não é o que o marqueteiro mandou fazer, mas é muito doido você olhar pro lado assim, aí tá todo mundo com uns livretos assim, uns bichos desse tamanho para dizer, porque se alguém fizer uma pergunta que ele não sabe responder, ele vai pescar ali na hora e tal, não sei o quê. Eu acho que inclusive o debate justo era para nem poder levar papel nem nada, para saber o que o candidato realmente pensa ou sabe sobre o tema, etc. O primeiro debate eu tava muito nervoso. Gente, eu não me imaginava naquele lugar. Eu tô falando isso repetidas vezes, mas é porque realmente eu não me imaginava. De repente eu tava numa TV, várias câmeras, uma audiência muito grande, e me botaram para sentar assim do lado do Girão, do capitão Wagner, do prefeito da cidade, do presidente da Assembleia e eu lá, entendeu? O Técio do Bom Jardim lá, sentado no meio dessa galera. Então você, a primeiro momento, te intimida, você fica assim, tipo, é o poder assim da máquina, da comunicação, da política te colocando ali no lugar. E você começa a pensar em certo momento que você não pertence àquilo ali. Poxa, eu tô fazendo o que aqui? Se você não se trabalhar bem, começa a entrar na sua cabecinha uma espécie de síndrome do impostor e tal, não sei o quê. Os pensamentos intrusivos. Poxa, é muito difícil, é muito difícil. Então você tem que mediar tudo isso e, pior, defender ideias para a cidade que caibam em 30 segundos e 1 minuto. Então é muito mais difícil isso. Com que o debate vai passando, você vai entendendo mais ou menos como funciona e tal, não sei o quê. E aí eu acho que nos últimos debates eu consegui ter um desenvolvimento pessoal de mais tranquilidade. Eu acho que os 2 debates que me aguardam são talvez os 2 debates mais difíceis, porque é a reta final de campanha. Um dos deles aqui sábado na agora, cidade, sábado. Isso. Gostei muito, inclusive, do formato que foi apresentado, o tema livre, você administra seu tempo e tal, não sei o quê. Eu acho que isso vai facilitar e proporcionar mais qualidade no debate. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, a primeiro momento, eu fiquei muito nervoso porque eu não me sentia pertencente àquele lugar. Mas hoje... Para os demais, né? Depois, os que aconteceram depois desse primeiro. Você se preparou? Foi um outro momento? A gente tem um grupo da nossa militância, do partido, que a gente fica trocando ideias e tal. E eu sou muito crítico e analítico comigo mesmo. Então, assim, toda vida que termina um debate, eu vou para casa e assisto ele todinho. Então, eu mesmo fico analisando o que é que eu errei, o que eu não errei, o que é que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar e tal, não sei o quê, enfim, para tentar evoluir com os próximos. Analisa os outros candidatos também? Eu assisto tudo, eu assisto todo o debate. Eu volto, depois eu vejo, o que foi que eles falam? Eu faço tudo isso. Sozinho. Até porque eu prefiro também. Todo mundo se propõe a me ajudar. Eu prefiro fazer isso sozinho. Eu prefiro fazer isso sozinho na minha casa, ali meia-noite, eu paro e tal. Até porque eu sou notívago, assim, então... Para mim, a minha cabeça flui mesmo, assim, depois das 10 da noite, minha cabeça começa a fluir melhor. Mas é assim, é um exercício, é um aprendizado. Muito difícil, mas... Esse é o Técio Nunes, é candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, conversando conosco aqui no podcast Eleições na Cidade, toda quarta e toda sexta-feira, sempre às 7 da noite, no YouTube do GC+, e também no Spotify. Técio, da outra vez que você veio na rádio, na Jovem Pan News, te perguntei... que é uma pergunta que os ouvintes sempre fazem quando os candidatos da esquerda vão. E ficam utilizando o termo toda hora extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Aí eu lhe perguntei, vou lhe perguntar de novo, se você acha que existe a extrema-esquerda, é a primeira. Segunda, faltou a esse campo da esquerda uma autocrítica e por isso que muita gente chama de extrema-direita cresceu. E também se não existe separação entre extrema-direita e direita. 3 perguntas em um. 3 em 1. Vamos lá. Eu acho que existe extrema-direita, existe extrema-esquerda. Eu acho que esse debate... Eu sinceramente, eu tenho encontrado pouco sentido concreto nessas terminologias. Eu me considero um militante de esquerda e tento disputar o futuro da nossa cidade, do nosso país, orientado por esse caminho. Né? E o que é orientar a sua política por uma perspectiva de esquerda? No nosso entendimento, uma perspectiva de esquerda é uma perspectiva mais preocupada de combate à desigualdade social, distribuição de riqueza, enfim, um Estado que seja mais democrático, participativo, plural, uma orientação, uma visão de mundo que respeita as liberdades religiosas, que respeita as liberdades individuais. Ninguém tem que ser preconceito, ninguém tem que sofrer preconceito por amar livremente. Eu, inclusive, acabei não falando, mas eu, inclusive, fui criado por 2 mulheres. Minha mãe se separou do meu pai
com 4 anos de idade, sofria violência, não sei o que, se apaixonou por uma outra mulher e eu sou criado desde então pelas minhas 2 mães, a Elisete e a Angélica. E eu acho absurdo, assim, isso na periferia de Fortaleza, né? Sempre eu achei um absurdo as pessoas tratarem a minha mãe com preconceito, ou inclusive a mim, né? Na minha vida nas escolas era impossível. Quando as pessoas quando tinha reunião de pais e médicos que ia ou a Angélica e a minha mãe e os pais descobriam, quando voltava das férias era um inferno na minha vida, porque os pais reproduziam preconceito com seus filhos. Então os filhos já chegavam na escola, o filho de aquilo, o filho daquilo e tal, não sei o quê. Então você ter uma orientação política à esquerda, no nosso ponto de vista, quer dizer isso. E hoje você tem uma política mais à direita, e eu não vou nem falar dos liberais, porque eu acho que tem gente de direita que defende liberdades individuais, além de liberdade econômica. Eu acho que é o que diferencia fundamentalmente a esquerda da direita. Exatamente. Mas tem uma galera de extrema direita que a gente caracteriza, e por isso, inclusive, que em determinado momento a gente caracteriza, inclusive, como uma direita mais ligada a uma cultura fascista ou nazifascista, que é a galera que é contra tudo isso. Que acha que casamento só pode ser entre homens e mulheres, que acha que ninguém tem que ter que não prega liberdade religiosa, que a religião do Brasil é o cristianismo e pronto. Não entende, inclusive, o contexto histórico das religiões de matriz africana, que tem muito preconceito racial, enfim, que não defende um Estado que trabalhe para diminuir a desigualdade social, distribuir riqueza. Então você tem esses 2 parâmetros. Então, quando por mais que eu tente entender e dar conteúdo a esses termos que sem conteúdos ficam extremamente vazios, eu tenho muito claro que disputar a cidade, disputar o país orientado por esse caminho à esquerda é o que me motiva. E eu nunca estaria nessa posição mais à direita, né? Eu acho que... Eu não sei se está faltando eu responder algumas coisas que eu tô me Se tem respondendo. extrema-direita e direita. Porque... Sim. Não, existe. É isso que eu falei, assim, É. existe uma galera que é de direita, que por mais que defenda liberdade econômica, etc., não sei o quê, mas é uma galera que estica a baladeira, usando aqui a nossa terminologia, estica a baladeira para uma perspectiva mais dura, mais reacionária e conservadora, no meu ponto de vista. E existe uma direita no Brasil e no mundo inteiro que, inclusive, é uma direita mais progressista. Tem uma direita que, por mais que tenha divergências econômicas com a esquerda, como tratar a pauta econômica, mas defende liberdades pessoais, religiosas, etc. Tem direita, assim, que se preocupa com distribuição de renda. Tem de tudo, entendeu? O eleitor da massa, ele consegue fazer essa separação? Eu acho que não. Mas eu tô morrendo de medo de estar sendo meio que... sei lá, não sei se preconceituoso, mas eu não sei. Eu não consigo dizer, mas olhando na visão de um militante É uma impressão sua. Sim. Uma impressão minha sua. é de que não, as pessoas não ligam muito para isso, né? As pessoas ligam para aquele projeto que vai, no final das contas, mudar para melhor a sua vida. Inconscientemente, talvez, ora esse consciente social está mais próximo de ideias de direita, ora está mais próximo de ideias de esquerda. Que aí eu acho que talvez entra na primeira pergunta que o Thiago me fez, na verdade, que eu não respondi. Se faltou da esquerda uma espécie de autocrítica. Olha, eu acho que a autocrítica é um exercício que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Não só a esquerda, eu acho que a direita também, enfim, todo mundo precisa fazer autocrítica, exercitar isso. Mas não acho que esse seja o principal problema que nós estamos passando agora. O fenômeno que nós estamos passando no Brasil, em Fortaleza, não sei o quê, é um fenômeno internacional. Então há um movimento internacional de avanço do conservadorismo. Essas extremas-direitas têm se organizado internacionalmente. Aconteceu agora recentemente as eleições na Alemanha, que mostrou esse resultado para a gente. Os partidos de esquerda, inclusive da Alemanha, tiveram pouca representatividade. Então, assim, é um processo difícil. Bom, vamos para o Vamos lá? nosso quadro. Você sabia que tem um quadro, Técio? Poxa vida, Mas gente, é eu um morro de quadro medo desses bem quadros. fácil. É Vou logo lhe leve. explicar. É o tá ou não tá. Tá ou Nós não vamos tá? colocar aqui 3 imagens Tá. e você vai olhar e dizer se essa imagem tá ou não tá com o Técio nessa campanha das eleições de 2024. Caramba. A nossa Mariane Nepomuceno vai agora exibir a primeira imagem. Vamos lá. Vamos lá, Mari. Renato Roseno. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá. Tá ou tá? Vamos na entonação. Vamos na entonação. Tá. Tá. Olha, eu acho que o Renato ele é uma figura muito importante do nosso partido. Eu, particularmente, ajudei muito a construir essa campanha do Renato. Na campanha de 2012, inclusive, eu participei da coordenação de campanha do Renato. Eu era responsável pela agenda, inclusive, do Renato. O Renato, enfim, foi um quadro muito importante que a gente ajudou a construir no partido. Eu acho que as divergências internas que a gente tem no cotidiano do partido faz com que pessoas sintam de forma diferente.
Eu, particularmente, apesar das divergências que eu tenho com ele internos no partido, mas para fora a gente pensa muito junto, muito igual, muito parecido. Mas internamente eu particularmente consigo lidar com essas diferenças e quando a gente está disputando o mundo lá fora, eu deixo essa divergência interna e disputo o mundo lá fora. Acho que o Renato se afeta um pouco mais com essa disputa interna, com essa lógica da disputa interna. Mas ele tá junto, o partido tá junto nessa campanha, né? Com diferenças de pegada, né? Talvez ele poderia estar mais. Mas dentro do limite dele, ele tá e eu respeito o limite quais dele. seriam Eu acho essas que é isso. divergências que você tem com razão? Cara, é isso. É divergência de leitura e de conjuntura. Como a gente vai posicionar o partido. O partido tem que ir mais para cá ou tem que ir mais para cá? O partido tem que apostar numa linha mais popular ou manter essa linha que a gente tem atualmente? Essas... Aí, esquerda. Esquerda debate pra caramba, a gente escreve tese pra caramba e às vezes a gente concorda com tudo, mas tem uma vírgula que entrou ali que a gente discorda e essa vírgula gera 3 tradições de correntes políticas distintas, entendeu? Ele esteve uma quantos tradição. % na sua campanha esse ano? O Renato, você pode tirar em porcentagem de 0 a 10 ou de 0 a 100? 0 a 0 a 100, 100. vamos, pra 0 a 100? ampliar. Acho que ele tá 60%. Os outros 40% eu acho que daqui pro final talvez ele consiga complementar. Me ocorreu uma pergunta aqui. Muita gente pode pensar o seguinte: o Renato Rosendo é um nome proeminente, importante do partido, mas não tem disputado os cargos executivos, majoritários. Isso não passa dentro do partido, não se ventila, não se fala, poxa, é um nome importante, sempre O eleito Renato deputado. disputou em 2020. 2020 ele foi candidato a prefeito. 2020. Isso. Mas ele parou aí. Ele parou aí, né? E não Não tinha, veio em 2022, não está em 2022 2024. ele foi para a reeleição dele de deputado. 2024 ele não se colocou para ser aproveitar candidato. esse espaço eleitoral que ele tem para, quem sabe, conquistar um executivo, uma prefeitura. Mas é o que eu estou falando para você. Tem a tese que foi vencedora no partido, que era exatamente assim, olha, Sim. muito importante o que a gente construiu até agora, mas a gente precisa tentar expandir um pouco mais o nosso eleitorado. Talvez o Renato tivesse essa dificuldade, mas mesmo assim o Renato não se colocou também dentro do partido para cumprir essa tarefa. E aí, candidatura, hoje eu sei, eu sempre apoiei, articulei, coordenei campanhas, mas hoje eu sei que ser candidato é muito difícil. E você tem que estar muito disponível e muito convicto da tarefa. Então, se ele não estava convicto desse momento de ser o candidato, não tinha como o partido forçá-lo a ser. Então, esse é o primeiro passo, era ele ter se colocado. Ele não se colocou. Então, quando ele não se colocou, inclusive abriu brecha, ou margem, na verdade, para a gente implementar essa tese que já estava latente dentro do partido há muito tempo e que a gente precisava exercitá-la, entendeu? Fazia muito tempo que a gente estava tentando exercitar isso e aí a conjuntura do momento, os desafios do momento nunca deixava. Não que esse momento fosse o mais fácil, inclusive, para poder lançar uma candidatura desse jeito, né? Como laboratório para experimentar, ousar e tal, pensar em medidas, enfim, fazer diferente no programa de TV e tal. Não era, talvez, um momento muito propício, mas era um momento que a gente tinha e a gente precisava arriscar. Então, eu acho que isso é importante. Vamos para o próximo, tal, não tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem que representa o empresariado, os empresários. E aí, tal não tá com o Técio Nunes e o pessoal? Não, depende do que você fala de empresário, né? Tem muito trabalhador hoje, microempreendedor, pessoas que têm pequenos negócios que estão com a gente. Os empresários, né, os grandes empresários de Fortaleza, não estão com a gente. Mas isso é um princípio nosso, né? A gente tem isso desde a fundação do PSOL, né? O PSOL sempre foi contra, por exemplo, receber dinheiro de empresa, quando era legalizado, inclusive, né? Nós nunca topamos receber doação de empresa, porque nós temos a gente acha que interesses empresariais e interesses políticos, sociais, eles não convergem muito. Pelo menos na campanha, isso tem que ter muito cuidado, porque às vezes os interesses empresários tomam de conta dos interesses políticos. Uma coisa é a gente ganhar a Prefeitura de Fortaleza e governando a cidade, a gente vai chamar, inclusive, no nosso plano de governo tem lá várias iniciativas que a gente vai chamar o empresariado de Fortaleza para governar junto, para construir junto, construir oportunidades juntos, já ajudar a cidade a combater essa desigualdade social. Parte dessa tarefa está na mão dos empresariados de Fortaleza também. Então, assim, uma coisa é o prefeito da cidade chamar todo mundo, gerar espírito de corpo, responsabilidade comum e governar junto. Outra coisa é, na campanha, você já se aliar a isso, porque empresário não doa, empresário investe, né? Eu não consigo tirar isso, eu sei que é um jargãozinho, mas empresário não doa, empresário investe. E se ele está investindo em alguma campanha, a troco de que ele está investindo? Realmente ele está investindo por convicção ideológica, porque ele concorda com aquele programa de governo? Ou é porque tem algum interesse ali negociado para quando esse cara ganhar e tal? É muito estranho, eu acho muito estranho um único empresário doar para várias campanhas. Por que isso acontece? Então, acho que esse é um questionamento que é válido ser feito e a gente tem muito orgulho, inclusive, de fazê-lo. Vamos para o próximo, então, Vamos pro Mari? próximo. Vamos colocar aqui na tela.
presidente Lula. E aí, tá ou não tá? Se o Lula tivesse comigo, eu tava despontando em primeiro lugar nas pesquisas, né? Ele não tá. Mas eu acho que mais do que o Lula é o seguinte, nós temos hoje, o Lula é um símbolo, eu acho, nacional da esquerda brasileira. É um patrimônio, né? Por mais que ele tenha a sua candidatura, até porque ele é do PT, eu sou do PSOL, nós não estamos juntos aqui nessas eleições de Fortaleza, então, obviamente, o Lula não estaria me apoiando, estaria apoiando o candidato do partido dele. Em São Paulo, por exemplo... do apoio do presidente Lula? Olha, quem não gostaria? Todo mundo gostaria do apoio do presidente Lula, né? Assim, é um dos melhores presidentes da história do Brasil. Acho que isso, independente de revanchismo, demarcação de campo e tal, há de reconhecer que o Lula cumpriu um excelente papel nos seus 2 primeiros mandatos. Nesse mandato está tendo algumas dificuldades. Eu acho que o Brasil é outro, o país é outro. Mas, enfim, seriam, sem dúvida nenhuma, é um dos principais cabos eleitorais do país, sem dúvida nenhuma. A gente está já no finzinho, mas eu quero fazer as perguntas que eu mais gosto de fazer. Uhum. Eu pesquiso todos os candidatos e sigo e olho lá e vou ver. Tá. E num ping-pong lá, perguntou o que você mais gosta de fazer. Que é chegar em casa, sentar no seu sofá, assistir vários seriados, comendo algumas comidas preferidas e baião com carne de sol estava na sua lista lá, né? Poxa, Baião é bom. Carne do sol tu não gosta? Com leite? Feito na sou manteiga da apaixonado terra? por Manteiga baião. da terra, né? Boa. Você cozinha, eu sei cozinhar um pouquinho também. Então você cozinha a carne do sol, você bate ela na pressão, aí depois você bota um pouquinho de leite, aí termina de cozinhar ela na leite e depois dá uma refogada com cebola e manteiga da terra. É como eu faço, desse jeito Exatamente. Você faz, Titi? Faço. Muito bom saber. Só não faço o baião, mas a carne é boa demais. Mas o Técio O cozinha. baião de 2 com feijão verde e um queijinho coalho comprado lá no Raimundo dos Queijos. Cheiro verde? Queijo do Tauá. Um pouquinho de cheiro verde só pra dar um temperozinho Porque ali no você é final. um cearense nada. Exato. É muito Além bom, de muito cozinhar, tem um outro hobby? bom. Adoro tocar violão até hoje, escutar música. Enfim, eu gosto de ler bastante e principalmente, assim, eu tenho até me policiado, eu acho que eu tenho que mudar um pouco esse meu hábito, mas, cara, eu tô viciado em série. Inclusive, eu tô imerso, assim, no mundo Game of Thrones e tal, não sei o que é um negócio Mas absurdo. você é dorameiro, não? Dorama. O Thiago tá agora com essa Porque história de dorama. Você tá o- assistindo dorama, Não, eu Titi? não assisto, mas todo mundo fala dorama. Eu vou dormir e vou assistir meu dorama. Que são os seriados coreanos, né? Não. Eu sou ainda... Thiago, eu sou de outra geração. Eu É gosto da dos minha animes. geração, né? Eu Mais gosto ou de menos. Dragon Ball Z. Olha só que doido isso. Tá muito pessoal isso. Eu assino... Como é o nome daquele aplicativo? Como é? É um aplicativo De animes, exato. Uhum. Eu assino esse aplicativo, tá, não sei o quê. Cara, eu tava maratonando o Cavaleiro do Zodíaco. Ele é um pouco... eu sou da geração anterior, porque eu sou do Jaspion, do Changeman. Não, eu assisti Jaspion e eu sou Changeman, dessa mas eu daí. assisti na Manchete, na TV Manchete, no Canal 2, há não sei quanto tempo atrás. verdade. Mas eu realmente peguei mais forte mesmo, é Dragon Ball Z, Cavaleiro dos Cavaleiro do Zodíacos, Zodíaco, enfim, Mas eu Muito assisti bem. essas coisas aí. Chegamos Eu ao nunca fim, gostei de Power Ranger, nunca gostei. Não, o Power Ranger é muito americanizado. Também Power não gosto, não. Eu gosto dos japoneses. Eu tava aqui olhando se tinha mais tempo, a gente encerrou não, mesmo, já né? O encerrou. tempo tá Deu tempo apertado. já. Ô, gente, obrigado. Que é Técio, isso. obrigado pelo papo, obrigado por estar mais uma vez aqui no Grupo Cidade de Comunicação, dentro dessa campanha. Eu imagino que sua agenda tá cheia. Hoje tá. Sucesso, tá na campanha. A gente volta a se encontrar, então, no sábado, No debate. dia 28, debate aqui do Grupo Cidade de Comunicação, às 8h40 da noite, né, Titi? É isso, Vamos valeu, buscar Bianca. mais um obrigado. pra conta, meu Mais parça. um. Obrigada mais uma vez. Até a Gente, próxima. obrigado e até a próxima. Agradeço muito ter tido a oportunidade de fazer essa conversa com vocês. Valeu. Espero que vocês tenham gostado também. E você já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo aqui. A gente volta a se encontrar, então, na sexta-feira com mais um podcast Eleições na Cidade. Valeu. Valeu, tchau.